Meus caríssimos irmãos e irmãs, dando continuidade aos nossos estudos dessa noite, em que estamos abordando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no seu item 18, em que o Sr. Allan Kardec nos mostra a importância da reencarnação para estruturação e fortificação dos laços de família, muito ao contrário daquilo que os materialistas entendiam no passado, e isso é passado mesmo, cada vez mais. Os nossos irmãos na humanidade compreendem a importância e a justiça da reencarnação como a única forma de nós justificarmos e compreendermos as nuances evolutivas em que todos nós estamos inseridos no mundo. Então, meus irmãos, os laços de família, eles se aperfeiçoam com a reencarnação. Eles demonstram mais fortalecimento na medida em que o tempo estabelece esse fator de fortalecimento. Nos encontramos aqui nos nossos lares, reencontramos com amores, com afetos, com desafetos do passado. Aproveitamos essa oportunidade para trocarmos experiências, buscando o aprimoramento das nossas possibilidades individuais, do nosso crescimento individual, mas ao mesmo tempo objetivando o fortalecimento dos nossos laços com algumas almas amigas e queridas, cujos afetos se perpetuaram nos milênios incontáveis das muitas vidas que tivemos e das muitas vidas que ainda teremos. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, nos mostra de maneira perfeita a definição do que seja almas gêmeas, nos mostrando que são aquelas almas que são feitas a partir do mesmo sopro divino. Essa beleza poética superior do nosso instrutor espiritual nos mostra de forma muito clara que almas gêmeas são aquelas que não apenas amam, que não apenas se entendem profundamente, que não apenas se aceitam e que renunciam reciprocamente nas profundezas das oportunidades da vida, mas são aquelas que superiormente obtêm, a partir da convivência de muitas vidas, uma compreensão superior que as aproxima de forma tal que uma não consegue mais viver distanciada da outra. E que esse amor se transforma de maneira pura e cristalina e se aperfeiçoa com o tempo. Então, meus irmãos, é óbvio que a reencarnação aperfeiçoa essas relações, aperfeiçoa essas oportunidades de convivência, torna essas oportunidades mais factíveis. E só a reencarnação é capaz de promover o aprimoramento desses laços amorosos que se perpetuam após a vida física. E Kardec mostra aqui de maneira muito clara, em nosso estudo, já lido e explicado pelo Lucas, que esses vínculos, eles se refundem na vida espiritual, mas se estabilizam e fortalecem na vida física. Quando Alcione sai dos páramos celestiais em que ela habita, para vir à Terra, no momento dos mais tristes que a humanidade já passou, que foi a ocasião da Inquisição, para tentar resgatar uma alma amada do seu coração, nos mostra com isso Jesus que
é fundamental que nós compreendamos que os laços se aperfeiçoam na erraticidade, mas eles se aprimoram no amor e na renúncia na vida física. E é fundamental a existência dessa vida física para que todos os irmãos e irmãs compreendam a importância de se amarem, de superarem obstáculos, de viverem em família, para que esses laços realmente se fortaleçam no mundo espiritual. E Jesus fez questão, meus irmãos, de mostrar que a família, a qual ele intitula como escola das almas, é o local onde nós aperfeiçoamos o relacionamento de cada um de nós aperfeiçoa o relacionamento para podermos aprender a viver em sociedade. Congregados em torno do Cristo, nos conta Neio Lúcio, nessa obra abençoada chamada Jesus no Lar, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa, Senhor, entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dessabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então vejam esse conceito que Neio Lúcio recolhe dos páramos celestiais e nos traz a expressão de Jesus a respeito do lar. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então é aqui que é no lar que os amores nascem, que os amores se aperfeiçoam, ou que, dependendo do nosso comportamento, nós nos distanciamos, inclusive daqueles que desejam imensamente nos amar. Por isso, cuidado, meus irmãos, que nós precisamos ter com relação ao nosso comportamento no lar. É preciso que nós ganhemos os desafetos que vêm conosco por uma necessidade reencarnatória de reconstruirmos danos que causamos no passado e aprimoremos os afetos, as afeições, os amores, convivendo e sabendo valorizar aquelas companheiras ou aqueles companheiros que vêm conosco na condição de esposas ou esposos, irmãos ou irmãs, pais e mães, para nos dar as mãos a fim de que possamos crescer, evoluir, progredir na companhia deles. É como se Jesus estabelecesse para nós um companheiro, um sirineu, alguém que vai nos abraçar e nos dar as mãos nos momentos difíceis, alegrando conosco e chorando conosco, e em relação aos quais nós precisamos nutrir profunda gratidão e profundo amor, porque são anjos que Deus coloca em nossas vidas na condição de encarnados para poderem fazer com que nós atravessemos de maneira menos difíceis as tempestades que nos buscam em nossa jornada aqui na Terra. E o lar é essa escola em que nossas almas vão aprender no aperfeiçoamento e no amor a progredirem em direção aos páramos celestiais. E sorrindo, Jesus perguntou para a sogra de Pedro: Minha irmã, que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor.
Pretenderias também, porventura, minha irmã, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, porque sem essa medida... O divino amigo, então, considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência do homem? Isso aqui, meus irmãos, é profundamente poético. Ouçam bem, prestem bem atenção no que Neio Lúcio nos traz, recolhendo o ensinamento de Jesus à sogra de Pedro. Nunca notou a rapidez da existência da vida humana? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então está aqui claro, meus irmãos, o que Jesus legou à humanidade. O lar é um curso ligeiro, é a escola das almas, onde nós aprenderemos na convivência, nas dificuldades e na solidariedade gerada pelo amor e pela verdadeira amizade. Nós aprenderemos como nos aperfeiçoarmos para, inclusive, reencontrarmos aqueles que amamos no mundo espiritual. Então, o próprio lar é a clara demonstração que Deus jamais permitiria que o nosso retorno no mundo espiritual significasse a cessação das nossas relações. E não significa cessação das relações nem com aqueles que amamos e nem aqueles que eventualmente nós odiamos ou por eles fomos odiados. Os vínculos são indestrutíveis. Nós teremos que voltar a eles, quando nefastos, para corrigirmos as distorções que criamos ou permitimos criar. E seremos acolhidos por aqueles que amamos, porque Deus jamais nos abandona. E os amigos espirituais estão conosco na condição de anjos da guarda. E os nossos anjos da guarda encarnados foram colocados por Deus para que sejamos abençoados na vida que transcorre. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, Senhor, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. E aí, meus irmãos, esperemos nós que isso não aconteça conosco na vida que passa, ainda assim seremos auxiliados no mundo espiritual, quando nos encontrarmos em sofrimento, em algum hospital, em alguma região de sofrimento do mundo espiritual, seremos buscados por aquelas afeições que não nos esqueceram, que jamais nos deixarão para trás. Ninguém vai ficar para trás aos olhos de Deus. E Deus tem as ferramentas
e os anjos à sua disposição, aqueles anjos que muitas vezes nós desprezamos aqui na terra, que nós não valorizamos aqui no mundo, que nós não demos o amor, não retribuímos com amor aquilo que eles nos deram, são esses que normalmente nos buscarão, porque mesmo apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, da nossa pouca sensibilidade de valorizá-los e agradecê-los, ainda assim eles nos amarão, por nos amarem profundamente, nos buscarão procurando nos auxiliar. É o que nos contou, por exemplo, o nosso irmão André Luiz, que estava constantemente auxiliado por seu pai, por sua mãe, perdão, que tentava ao longo de 8 anos buscá-lo e trazê-lo ao seu coração. Mas ele não percebia a sua presença, tamanho sofrimento em que ele se encontrava mergulhado. É o que aconteceu com Mardônio Técio e seu filho, conforme nos narra Irmão X, numa página das mais belas, de autoria do nosso amigo espiritual, em informes que ele recolhe do mundo espiritual e que nos traz, a partir da pena mediúnica abençoada de Chico Xavier, nos mostrando aquele irmão que desceu dezenas de anos nas regiões de sofrimento do mundo espiritual para tentar trazer seu filho, que estacionara nessas regiões desde os tempos inesquecíveis da antiga cristandade, em que Mardônio Técio pôde evoluir e o seu filho estacionou. Ele desceu diariamente às Furnas, depois de uma tentativa malograda de levá-lo quase que à força para ampará-lo no hospital do mundo espiritual, e que ele não aceitou e recusou. Ele, durante 70 anos, dia após dia, desce às Furnas e fala e faz para o seu filho uma prece. Coloca uma gota de água em seus lábios secos. Coloca-lhe a mão sobre a fronte, até que um dia o seu filho desperta e ele sobe radiante para o mundo espiritual, levando-o para o tratamento adequado. Portanto, meus irmãos, os laços de família se fortalecem com a reencarnação, se fortalecem com o tempo, como o carvalho que nasce frágil e que se torna uma árvore frondosa com o passar das décadas e dos séculos. Nós tínhamos até outro dia, aqui na região em que eu me encontro, um enorme jequitibá, que recolhia, que necessitava de 8 pessoas com os braços abertos para poder circundá-lo, de tão grande que era. Esse jequitibá foi forjado ao longo de muitos séculos e se tornou essa estrutura frondosa e grandiosa. E assim é a nossa vida em família. Ela se forja ao passar dos séculos, ao passar dos milênios, nas muitas oportunidades que temos e que Deus nos proporciona ao longo das nossas vidas. E não acreditar que o Pai misericordioso e bom nos negaria a convivência daqueles que amamos profundamente aqui na terra, pelo simples passamento da morte, pelo simples fenômeno da morte, seria não compreender nem de longe a grandeza, a misericórdia e o amor de Deus por toda a sua criação. Deus nos proporciona o amor daqueles que nos amam infinitamente, para sempre. E para poder ilustrar o que eu estou tentando dizer para vocês aí com tanta dificuldade, eu trago aqui para os irmãos e irmãs uma lembrança muito especial e uma demonstração muito clara de que nós não esquecemos os nossos amores. Uma demonstração muito clara de que aqueles amores que Deus não seria justo se aqueles amores que nutrimos por aqueles que nós amamos aqui na terra não se perpetuassem no mundo espiritual. Eu trago aqui uma poesia feita por uma mãe a seu filho um dia. E eu, após a leitura dessa poesia, repleta de sentimentos que só as mães possuem,
eu deixaria no ar a pergunta para todos os irmãos e irmãs que me veem, que me ouvem nessa hora. Será que um amor como esse cessaria após uma vida de 60 e poucos anos e não continuaria no mundo espiritual para a alegria daqueles que se amam? Será que uma mãe não veria jamais o seu filho ou reveria jamais os seus filhos depois de amá-los profundamente aqui na terra ao longo de uma vida longa e benfazeja? É evidente, meus irmãos, que os laços de amor se perpetuam por toda a eternidade. E a doutrina espírita deixa isso muito claro, demonstrando que só o materialismo destrói as relações superiores entre pessoas que, depois de sofrerem tanto juntas, adquiriram um amor tão profundo entre elas que só o materialismo seria capaz, com todo o seu ódio e com todo o seu obscurantismo e com toda a sua negação, seria capaz de não compreender. Mas graças a Deus, Jesus veio até nós e nos mostrou com a sua ressurreição abençoada que o amor está perene, o amor é perene, o amor é para sempre, o amor é para toda a eternidade. E Deus jamais faria cessar essa manifestação que Ele criou e que transforma o universo e que varre todo o universo, levando a vida e a evolução em toda a criação divina. Como um amor como esse aqui, que eu vou ler na poesia para vocês, poderia um dia cessar? Se não vejamos, se não ouçamos. O seu sorriso me penetra na alma, como música de uma orquestra santa, que a tua bondade tanta dor acalma, tanta aflição, tanta angústia, tanta, que eu digo ao ver a sua tranquila fronte, o céu consola toda dor que existe. Deus fez a neve para o negro monte e fez você para amparar o triste. Em você eu vejo ainda uma criança, anjo da guarda que me suaviza a lida, flor dos meus sonhos, luz da esperança, guia minha alma com a sua própria vida. Então, alguém que é capaz de expressar tanto sentimento por um filho, jamais teria esse sentimento interrompido pela cessação de uma breve passagem aqui na vida, ainda que longa e luminosa, mas que, como Jesus, como Neo Lúcio fala aqui na flor, né? Que inicia com perfume pela manhã e que à noite simplesmente cessa, né? Deus não permitiria jamais que nós tivéssemos uma cessação desses nossos amores. A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. Então, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, graças ao Pai, nós estamos imersos na eternidade. Os nossos amores não cessam. Os nossos relacionamentos difíceis também precisam ser aprimorados e transformados em amores. E o tempo é aquele nosso irmão que nos busca para poder fazer com que nós aprimoremos os nossos sentimentos e construamos aqui na terra, ainda nessa oportunidade, meus irmãos, novos e benditos amores. Eu termino por aqui a minha participação singela e o faço elevando o meu pensamento a Jesus em uma oração de encerramento da nossa reunião desta noite. E gostaria que todos os irmãos e irmãs que nos assistem hoje, dia 8 de junho de 2021, companheiros ou não da nossa casa de oração, estudo e trabalho da nossa fraternidade, querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso,
que nos acompanhe em oração por todos aqueles que sofrem, por todos os irmãos e irmãs que se encontram hospitalizados, que se encontram necessitados das bênçãos divinas nos momentos difíceis pelos quais passam. Numa corrente única, meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, para o nosso querido Brasil e para todos esses nossos irmãos, companheiros que se encontram adoentados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso sempre santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-nos forças no caminho para lutar e vencer, contornando todo espinho em flores do meu dever, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e amor sem fim. Senhor, muito obrigado pela oportunidade do estudo e da oração. Tenha compaixão, Senhor, de todos nós. Abençoa as nossas vidas. Ampare, Senhor, os nossos caminhos, para que possamos compreender a importância do amor entre nós, da importância de cultivarmos o sentimento abençoado que o Senhor veio trazer para nós. E espalhando esses sentimentos como sementes de luz, possamos, Senhor, aproveitar a nossa curta passagem aqui na terra e durante o dia expelirmos a maior quantidade possível de perfume, para que quando chegar o momento do nosso regresso ao mundo espiritual, tenhamos, Senhor, as nossas consciências em paz, porque podemos dar o melhor. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós encerramos os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela oportunidade que me deram de falar para vocês e que Deus continue abençoando os seus lares. Fiquem com Deus, uma boa noite.